Boa noite, gente. Vocês podem estar se perguntando por que eu estou com a mesma roupa. Obviamente é porque eu estou gravando várias aulas no mesmo dia. Hoje nós vamos falar sobre... Hoje não, agora, né? Que agora há pouco eu falei sobre outro assunto. Hoje nós vamos falar sobre a armadura de clave e tonalidades. O que vem a ser essas duas coisas, até porque uma está ligada à outra. A armadura de clave são aqueles sinais que eu coloco no início da pauta de sustenido, bemol. O B quadro não entra na armadura de clave, ele é só um efeito de alteração ou anulação. O bemol, ele aumenta meio tom. Perdão, o bemol diminui meio tom. E o sustenido aumenta meio tom. Isso aqui a gente tem que ter na cabeça, tá? Então, visto isso, que o sustenido aumenta meio tom, bemol diminui meio tom e o B quadro faz o efeito de anulação, a gente pode colocar o sustenido ou bemol no início da clave, no início da pauta, logo após a clave. Depois a gente vem com a fórmula de compasso, tá? Mas enfim, essa é a armadura de clave. A armadura de clave, quando ela é colocada no início da pauta, a primeira no Fá sustenido, por exemplo. Isso quer dizer que toda nota Fá dentro dessa música, independente de onde ela estiver, vai ser Fá sustenido. Não preciso eu ficar colocando nota por nota, ou seja, se eu tiver uma nota aqui dentro, eu não preciso de colocar um sustenido em cima desse Fá aqui, se tratando da clave de Sol, porque aqui eu já tenho. Ah, mas esse sustenido está no Fá de cima, da última linha, e não no primeiro espaço. Não importa, se está em cima da última linha, é Fá, vai funcionar para todas as oitavas, ok? Para que esse Fá que está dentro dessa música torne-se natural, eu vou colocar um B quadro nele, e aí ele usa o efeito de anulação. Muita dúvida que acontece, geralmente, é quando a gente tem dentro de um compasso, por exemplo, uma nota Fá sustenido, o primeiro sustenido da armadura de clave. Então nós temos aqui um Fá e compassos diferentes. Esse Fá, ele é sustenido. Se eu colocar um segundo, obviamente ele também vai ser sustenido, estando dentro do mesmo compasso. Para que eu tenha algum dos dois natural, eu vou ter que usar o B quadro. Então, esse Fá, ele passa a ser B quadro, o primeiro. Se eles estão dentro do mesmo compasso, dentro do mesmo agrupamento, o segundo Fá automaticamente passa a ser B quadro também. Se eu quiser que ele seja bemol, eu tenho que vincar e colocar um sustenido nele. Aí sim. Ou seja, recapitulando, se o primeiro Fá eu coloco um B quadro nele, eu anulei o efeito do sustenido. Porém, como está dentro do mesmo compasso, independente da hora, se eu repetir esse Fá ou qualquer outro dentro do mesmo compasso, eu vou ter que colocar um sustenido nele, para mostrar que o B quadro ele já não tem mais efeito. Caso estejam em compassos diferentes, por exemplo, eu tenho esse caso aqui, em que este Fá é sustenido e esse aqui também, eles estão ligados. Obviamente aqui todos dois vão ser sustenidos, todos dois estão alterados. Se eu alterar o primeiro, aqui nesse caso, se eu altero este primeiro e ele passa a ter o efeito do sustenido anulado, se houver a ligadura, o segundo também vai ser B quadro. Se não houver a ligadura, o segundo volta a ser sustenido. Tá? Isso, aí vem aquela questão. Se eu tenho aqui esse Fá nesse primeiro compasso, ele é B quadro, e está ligado ao primeiro Fá do próximo compasso, ele vai se tornar B quadro. Se eu tiver outro aqui, eu não preciso colocar o sustenido, porque ele passa a ser sustenido. Ele não está ligado ao anterior. Ok? Isso é uma dúvida que aparece sempre também, que a gente costuma ter e toca errado, geralmente, por conta disso. A armadura de clave, ela segue dos sustenidos, segue o que a gente chama de ciclo das quintas. O que é o ciclo das quintas? Eu tenho por início, se eu pegar, por exemplo, a nota Dó, vamos tomar por base Dó, e for contando as quintas de Dó, eu vou ter Dó, a quinta de Dó, Sol, a quinta de Sol, Ré, a quinta de Ré, Lá, a quinta de Lá, Mi, a quinta de Mi, Si, e a quinta de Si, Fá. A quinta de Fá, Fá, Sol, Lá, Si,
Dó. Então ele segue um ciclo e, obviamente, retorna ao início, tá? Isso é o que a gente chama de ciclo das quintas. Visto esse ciclo das quintas, nós descobrimos a ordem dos sustenidos. A ordem dos sustenidos ela vai começar no Fá e vai seguir Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Se eu colocar isso na partitura, vai funcionar dessa maneira. Primeiro sustenido no Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Essa é a ordem dos sustenidos. A ordem dos bemóis ela vai seguir o efeito contrário. Se eu pegar Dó e for contar pelo modo inverso, eu vou ter de Dó até Fá. No caso, eu vou seguir o chamado ciclo das quartas. Ciclo das quartas é para bemóis, ciclo das quintas para sustenidos. Então, eu vou ter Dó, a quarta de Dó, Fá, a quarta de Fá, se a gente contar, Dó, perdão, só voltando aqui, se eu levar em conta Dó, a quarta de Dó, fazendo o processo contrário, deixa eu pensar um modo que fique mais claro para vocês, é porque é o modo inverso aqui. Vamos pegar por base o Si. Si, seguindo a quarta, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Não ficou muito certinho, mas tudo bem. Eu sigo o processo inverso. De Si a Mi, Si, Dó, Ré, Mi, eu tenho uma quarta. De Mi a Lá, Mi, Fá, Sol, Lá, uma quarta. E assim eu vou seguindo fazendo o processo contrário. Ok? Se eu observar bem, por que isso acontece, sendo que são as mesmas notas? Porque dentro de uma escala de 8 notas, tirando o Dó, que é a repetição, ou seja, aí vai virar 7, as 7 notas musicais, não é um número ímpar. Então não tem como eu calcular isso precisamente. Se vocês observarem de Dó a Sol, eu tenho um intervalo de quinta, ascendente. Se eu for contar de Dó a Sol descendente, eu tenho uma quarta. Então observe, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, escala ascendente, uma quinta. Se eu fizer o processo inverso, Dó, Si, Lá, Sol, é uma quarta. Eu falei isso numa aula e repito para vocês, não é macumba, não é magia negra, é música e cálculo, simples. Porque o número não é preciso, não tem como dividir na metade. A menor parte de um tom é o que a gente chama de coma. Poderia ser 10, mas as comas são divididas em 9 dentro de um tom. Ou seja, são 4 dentro do primeiro semitom, 5 dentro do segundo semitom, dependendo da escala. Se vocês tiverem alguma dúvida, também manda para mim que depois eu falo sobre essa aula. Então não é um número preciso. Nós temos 7 notas, que também não é um número preciso. Mas fazendo o mesmo ciclo das quintas, se eu fizer Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá e Dó, aqui eu tenho intervalos de quinta. Se eu fizer o processo contrário, no mesmo lugar, eu vou ter intervalos de quarta. Tá? Pode parecer estranho, mas é justamente por causa de não conseguir separar a metade. Não existe 4,5, 3,5 dentro da música. Nesse caso aqui, a gente trabalha sempre com números inteiros. Tá? Então, sustenido segue o ciclo das quintas, bemóis segue o ciclo das quartas. Eu poderia colocar aqui a ordem dos bemóis. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Essa é a ordem dos bemóis. Tendo eles no início da partitura, quer dizer que toda nota em que tiver um sustenido ou bemol vai ser acidentada, a não ser que eu tenha um B4. Ok? Espero que vocês tenham entendido isso aqui, porque é um assunto que realmente ele é um pouco enjoado. Agora, como descobrir a tonalidade quando a gente tem esse tipo de situação? Na armadura de clave. A gente às vezes pergunta, por exemplo, qual o tom da música X? Você não sabe responder? Como que funciona? Vamos lá. Sempre quando eu não tenho nenhuma alteração na armadura de clave, eu chamo de Dó maior. Dó maior é quando não tem nada, nenhum sustenido, nenhum bemol, não tem alteração. Por quê? Vamos falar da escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó.
Existe uma regra que eu tenho que levar em conta que do terceiro para o quarto grau e do sétimo para o oitavo grau, e aí alguns vão falar assim, mas eu já vi isso 500 vezes. Ok, mas é sempre bom relembrar. Mi para Fá e Si para Dó. Eu tenho meio tom. Sempre eu tenho que seguir essa regra. A escala de Dó maior não tem nenhuma alteração. Então, ou seja, eu tenho Dó para Ré, um tom. Ré para Mi, um tom. Terceiro para o quarto grau. Mi para Fá, eu tenho que ter meio tom. As duas regras elas se encaixaram. Mi para Fá está justamente no terceiro para o quarto grau. Então, não precisa alterar nada. Fá para Sol 1, Sol para Lá 1, Lá para Si 1. Sétimo para o oitavo grau e justamente Si para Dó. Eu tenho meio tom. Por isso que a escala de Dó maior não tem alteração nenhuma e a tonalidade de Dó maior não tem alteração nenhuma na armadura de clave. Não é a mesma coisa que acontece em outras escalas. Quem quiser anotar, para o vídeo, anota e a gente volta. Por exemplo, se eu tenho um sustenido, lembrando a ordem dos sustenidos, o primeiro fica no Fá. Se eu tenho um sustenido no Fá e eu vou contar os graus da escala, se eu for observar como que eu descubro a tonalidade dessa música aqui, eu vou pegar o último sustenido, no caso esse aqui o único, que está no Fá, e eu vou contar uma nota acima, ou uma segunda maior acima, tá? Se o sustenido está em cima do Fá, a tonalidade dessa música vai ser Sol maior. Se eu for fazer a escala de Sol maior, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E eu observar, de Sol para Lá, eu tenho um tom, ok? Só lembrando que do terceiro para o quarto, do sétimo para o oitavo, nós temos que ter meio. Sol para Lá eu tenho um, Lá para Si, um inteiro. Si para Dó, eu tenho meio tom. Obviamente, a gente viu lá na regra, Si para Dó ou sétimo para o oitavo, tem meio tom. Si para Dó aqui já tem meio. Dó para Ré 1, Ré para Mi 2, um mais um tom. De Mi para Fá, a gente vai ter um problema. Por quê? De Mi para Fá, de acordo com a regra, a gente tem meio tom. Só que aqui a gente precisa de um tom inteiro, porque não é sétimo para o oitavo grau. O que eu faço? Coloco um sustenido no Fá e jogo ele um pouco para frente. Então, de Mi para Fá sustenido, eu tenho um tom inteiro. De Fá sustenido para Sol, eu vou ter meio tom. Só abrindo parêntese, toda sensível tem que ter meio tom. Toda sensível tem que ter meio tom entre o sétimo e o oitavo grau. Na escala maior, na escala menor não funciona da mesma forma, não, depois a gente vai ver por quê. Se eu coloco mais um sustenido ali, vamos lá, no Fá, e o próximo é no Dó, seguindo a ordem do sustenido, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Segundo sustenido, ele é no Dó, uma nota acima de Dó, Ré maior, que é a tonalidade dessa música. Se a gente for montar a escala de Ré maior, a gente tem Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. De Ré para Mi eu tenho um tom, vamos só colocar aqui, terceiro para o quarto, sétimo para o oitavo. Mi para Fá eu tenho meio, de acordo com a nossa regra, mas eu preciso que seja um tom inteiro, então eu venho cá e coloco um sustenido no Fá. Então Mi para Fá sustenido para Sol, meio tom não precisa de mexer. Sol para Lá um inteiro, Lá para Si um inteiro. Si para Dó eu tenho problema, porque de Si para Dó tem meio tom. Então eu preciso botar o sustenido aqui no Dó, que aí de Si para Dó sustenido passa a ter um tom inteiro. Dó sustenido para Ré, Mi. Observe que a gente tem o Fá e o Dó sustenido dentro da escala de Ré maior. Essa mesma regra funciona para todas as outras escalas. Todas. E aí eu vou pedir a vocês que façam para mim o exercício montando as escalas dessa forma que eu montei aqui e enviem para mim nesse e-mail aqui. O Everson Almeida @hotmail.com. O mais rápido possível, quem puder, tá? Envia para mim, fazendo favor, a montagem de todos os graus da escala com os sustenidos e os bemóis. Quem quiser fazer a mão, escanear, tirar uma foto, mandar para o WhatsApp, não tem problema não. Vocês têm meu WhatsApp aí, quem quiser pode mandar que eu corrijo da mesma forma, tá? Só para ficar claro, como que funciona na ordem dos bemóis? Uma coisa que muita gente pergunta, ou não pergunta, mas não sabe responder, é por que quando eu tenho um bemol, a regra me fala que é Fá maior. Porque se eu tiver dois bemóis, como que eu descubro o tom?
eu vou pegar o bemol anterior. Então eu tenho Si e Mi bemol pela ordem. O bemol anterior do Mi, que é o último no caso, vai ser o Si. Então se eu tiver dois bemóis, essa música vai ser Si bemol maior. Se eu tiver 4, Si, Mi, Lá, Ré. Muito simples. Eu pego o último bemol, Si, Mi, Lá, Ré, e vou contar o bemol anterior, Si, Mi, Lá. Essa música vai estar em Lá bemol maior. Só que quando eu tenho só um bemol, a regra me fala que a música está em Fá maior. Vamos descobrir por quê? Fazendo a escala de Fá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Terceiro para o quarto grau, sétimo para o oitavo. Primeiro e segundo aqui, Fá para Sol eu tenho um tom inteiro. Sol para Lá, um tom inteiro. Lá para Si eu tenho um tom inteiro, eu preciso só de meio. O que eu faço? Volto o Si um pouquinho. Então Lá para Si bemol, meio tom. Si bemol para Dó, eu tenho um tom inteiro, porque de Si para Dó é meio. Si bemol para Dó é um inteiro. Dó para Ré 1, Ré para Mi 1, Mi para Fá de acordo com a regra, meio tom. Ou seja, dentro da escala de Lá maior, de Fá maior, a gente tem um bemol que fica no Si. Então é por isso que quando a gente tem um bemol na armadura de clave, a música está em Fá maior. Tá? Também peço a vocês que, por gentileza, façam a mesma coisa, o mesmo processo com a escala de Fá maior e me enviem para que eu possa fazer as correções. Se possível, fazer na partitura, tá? Igual eu fiz aqui, montar a escala, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, Sol maior, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ok? Eu vou ter aqui Sol para Lá, um tom. Lá para Si, um tom. Si para Dó, aqui eu tenho que ter meio porque é do terceiro para o quarto grau. Ok? Si para Dó não tem alteração, é meio. Dó para Ré, um inteiro. Ré para Mi, um inteiro. Mi para Fá tem meio, eu preciso de um inteiro. Então eu coloco um sustenido aqui no Fá. E Fá sustenido para Sol, meio tom. Essa é a regra. Então, se vocês puderem fazer assim para mim, e depois vincar e colocar na armadura de clave, colocar qual a tonalidade na frente, não importa. Tá? É só fazer e me enviar. Se alguém tiver dúvida, me pergunta, que eu tiro a dúvida na mesma hora, ou eu respondo isso no mesmo e-mail, respondo na mensagem do WhatsApp. O importante é vocês não ficarem com dúvida. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.